Olá, retornamos à nossa conversa de hoje sobre a temática indígena e estamos aqui com dois grandes especialistas, o professor Edson Damas e a professora Bárbara Lago Modernel. Lembrando que o professor Edson Damas é um procurador de justiça com vasta experiência nos vários aspectos que envolvem o universo indígena. E a professora Bárbara Lago Modernel é também uma especialista também de Roraima, que trabalha diretamente com esses povos, pesquisadora portanto, uma das poucas grandes especialistas no Brasil na temática. E aqui, vamos entrar, portanto, agora num outro cenário. Falamos da origem, da contextualização. Constituição de 1988. Sabemos que na Constituinte de 87, tiveram um papel de grande importância, por exemplo, o Cacique Raoni, por exemplo, o Davi Copenaua, o Ailton Krenak, não podemos esquecer dessas figuras importantíssimas para a história do Brasil, que tem história, não é? No desenvolvimento de uma visão constitucional. O que fez a Constituição, se é que fez, ou o Constituinte, de inovação na visão de vocês, para os direitos dos povos indígenas? Qual foi o que é que mudou em relação à Constituição de 67? Eu penso que a grande mudança, a grande novidade do texto de 1988, ele trouxe uma outra dimensão dos direitos indígenas. Porque, historicamente, é da cultura jurídica do Estado brasileiro e da nossa Constituição, da nossa legislação como um todo, é sempre imaginar o direito indígena, sinônimo de direito indígena, o direito à terra. Ou seja, o direito de ficar. Né? O direito à terra, o direito de estar e de ficar. Então, era isso, o primeiro texto constitucional que traz essa ideia de direito à posse indígena, é de 34, depois de 37, 46, de 67, e sempre com nessa dimensão da terra, direito de estar e ficar. O texto de 88, ele manteve muito forte esse direito ao território, tanto que você pega o 231 lá do texto de 88 e pega os 7 parágrafos índios, todos os 7 parágrafos tratam de direitos que decorrem da terra, do direito da terra. Mas, além disso, a grande novidade que ele trouxe uma outra dimensão, que é a dimensão cultural, ou seja, o direito do índio não só da terra, mas também o índio agora tem direito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Ou seja, além do direito de estar, de ficar, né, em um locus geográfico que é a terra, hoje o índio ele tem direito de ser índio, de estar índio, de continuar se mantendo na sua identidade. Então ele tem direito à sua organização social, a sua língua, a sua tradição, ou seja, ele tem direito à sua cultura de ser índio. Então eu penso que a grande novidade do texto constitucional foi essa nova dimensão de direitos, que inclusive ela encontra um engate constitucional, ou seja, eu tenho que fazer uma leitura do 231, dessa primeira parte, e junto com 215 e 216, que é uma novidade, que é o direito à cultura, que é uma novidade no texto constitucional. Então, essa leitura, né, do 231 junto com 215 e 216, ela deixa muito claro essa nova dimensão dos direitos indígenas. A organização social, crença, costume e tradição, ou seja, o direito de ser índio, de permanecer índio. Ou seja, o indígena reconhecido como cidadão, preservados as suas referências culturais, cosmológicas, crenças, etc. É isso, basicamente é que desde o Alvará Régio de 1680 até chegar à Constituição de 88, né, antes da Constituição de 88, em torno de todo esse tempo, né, o índio era visto como civícola, né? Ele não era nem visto como um próprio índio, né? Ele não tinha o direito de ser índio, né? De ser ele mesmo, né? Sempre sob a tutela do Estado. Sempre sob a tutela do Estado, né? E com a Constituição de 88 a gente conseguiu finalmente reconhecer esses povos, né, originários como indígenas, né? E, ou seja, com a Constituição de 88 o índio passou a finalmente poder ser ele mesmo, ser um índio, né? Ter o seu próprio direito, é o direito de possuir direitos, ele conseguiu, né? Com acesso à Constituição de 88. Apesar de a gente saber que teve a sua grande importância, mas também tem os seus percalços, né? Que são esses choques que a gente sempre entra com relação
quando acontece casos envolvendo os povos indígenas, tanto na educação, quanto o índio com a questão criminal, né? O índio com a questão civil, né? Então, tudo isso tem as suas especificidades que, quando a gente vai aplicar a Constituição de 88, a gente vê que ela continua sendo muito hegemônica, muito uniformizadora, muito eurocêntrica e que sempre tem grandes choques, né? Com o direito indígena. E é por isso que a gente sempre tem que conseguir conciliar, né, com a proteção internacional dos povos indígenas. Complementando essa ideia, professora Bárbara, saímos, portanto, e eu direciono a questão ao professor Damas, saímos, portanto, de uma visão assimilacionista para uma visão de convivência. Vale dizer, hoje não existe não se deve falar em cultura dominante, mas em culturas que convivem, paralelas, é isso? Eu acho que os indígenas saíram da visão de conquistados, estão saindo dessa visão de conquistados para conquistadores agora, né? Eles estão saindo dessa visão de tutela, da visão assimilacionista, né? Indo para uma visão agora de que eles podem conquistar os seus próprios direitos, né? Que eles podem ser donos dos seus próprios direitos. E por isso que a gente vê, desde a Constituição de 88, os indígenas, como o senhor falou, né? O Davi Copenau, Ailton Krenak, a Sônia Guajajara, grandes lideranças indígenas, né, que estão entrando no poder, pleiteando direitos, porque eles estão sabendo que agora... Joênia Wapichana, que é deputada lá no estado de Roraima, e que estão sabendo agora que possuem seus direitos e que agora estão correndo atrás de ir atrás de seus próprios direitos, né? É isso que está acontecendo agora. Então, o que está acontecendo atualmente, né, que parece que esse assunto, direito indígena, está bombando mais, assim, né? Todo mundo agora está querendo entender mais, compreender, mas é porque esses povos, finalmente, eles estão conseguindo construir o seu próprio direito. Ganhando, né? visibilidade? Ganhando visibilidade, construindo o seu próprio direito. Várias comunidades agora estão percebendo que o que vale para a gente, por exemplo, tudo é a Constituição, tudo é um pedaço de papel. Então, está acontecendo um caso muito, esse fenômeno, né, de que as próprias comunidades estão criando seus regimentos internos, com uma maneira de provar, olha, vocês têm uma Constituição e eu também tenho aqui a nossa própria Constituição. E isso encontra guarida no nosso texto constitucional de 88, expressamente. Expressamente, né, que é a visão, o artigo... É o artigo 216, que fala do direito cultural, particularmente o inciso 2 diz que é direito à cultura, quer dizer, cultura, é patrimônio, inclusive cultural brasileiro. Os modos de usar, fazer e viver. O modo de vida desses povos, o modo de vida deles é patrimônio cultural brasileiro. Perfeito. E o modo de vida nada mais é do que o direito deles praticado internamente dentro do território deles. Exato. Ou seja, né, então o direito deles é um patrimônio cultural brasileiro. E para nós esse direito deles vale tanto quanto o nosso direito. A violência ou a violação desses referenciais pode conduzir ao genocídio? Sem opinião de vocês? Bom, genocídio é a especialidade do professor Flávio, né? Eu até me sinto um pouco intimidado de falar de genocídio aqui. E de etnocídio, né? Tem uma série de formas de praticar, de exterminar um povo, que não necessariamente seja o extermínio por intermédio da violência. Perfeito. Mas pode ser pela negação de direitos, a não preservação da língua, a invisibilidade, como a Bárbara bem lembrou. Tudo isso Perfeito. São modos muito subliminares de você extinguir um povo. Como nós tivemos já várias etnias extintas em razão justamente disso, da proibição de falar a língua, por exemplo. Do contato forçado. Contato forçado. A gente vê que muitos estados do Norte e Nordeste, a gente percebe que eles têm uma história, né, muito similar, né, de que eles passaram durante muitos anos nas mãos de grandes fazendeiros. Né? O Norte e Nordeste tem essa questão dos grandes agropecuaristas, dos grandes fazendeiros, e que eles tiveram um choque muito grande cultural com os indígenas, porque eles acabavam usando esses indígenas como escravos, ou muitas vezes para trabalhar nas suas fazendas. E eles ficavam, então, nessa mistura, né? Aconteceu muita etnogênese, que é aquele processo de ter a mistura das etnias, né? Muitos povos brigavam com os fazendeiros e se uniam com outros povos indígenas. Então, tudo isso fez com que se mesclasse, né, a cultura indígena no Brasil inteiro, né? Por isso que a gente vê hoje uma terra indígena que possui 3, 4 etnias numa mesma terra indígena, né? Que O processo é o de etnogênese. Exatamente, que é essa mistura que aconteceu, né, de etnias no decorrer, né, da história colonizadora do Brasil, e principalmente no Norte e Nordeste. E o que a gente vê no Norte e Nordeste é que muitos deles passaram anos negando a sua própria origem indígena, né?
por medo, né, de ser visto como índio, porque ter o nome índio nessas regiões era sinônimo de que você iria morrer, né, você ia ser caçado, não era bem visto isso. Então a gente vê que eles conseguiram se reerguer há pouco tempo, né, nessa história, de que eles começaram a ver a partir da Constituição de 88 que eles eram possuidores de direitos e aí eles começaram a se autodeclarar indígenas. E aí por isso que vem também aquele preconceito, aquela frase que fala, agora todo mundo quer ser índio, parece, né? Todo mundo quer ter seu registro, né, do Rani. Uma frase preconceituosa. Né, que é uma frase preconceituosa, mas na verdade o pessoal não entende esse contexto. Não é que todo mundo quer ser índio agora. Na verdade eles sempre quiseram ser, mas eles renegaram esse ponto de vista, né, devido ao medo do que eles estavam sofrendo, né. E se etnogênese é o processo de mistura de etnias, não é? Nós temos hoje também o processo de endogênese, não é? A tentativa de recuperar as suas origens. As suas origens. Que também está em curso hoje. Muito, ainda mais, acho que isso acontece muito com os povos do Nordeste, né? Os povos do Nordeste estão num processo de resgate de memória cultural muito grande. Principalmente, por exemplo, com os chucurus, por exemplo, né? Que eles tiveram um grande conflito, né? Com relação também com os fazendeiros, passaram anos se renegando como indígenas. E depois que teve a morte do cacique Chicão, né? E aí ficou agora o filho dele que está conseguindo reerguer a comunidade. E a gente vê que as outras comunidades indígenas ao redor dos chucurus estão lembrando, ajudando a eles reerguer a própria cultura, né? Certo. Então a gente está vendo todo esse processo das etnias do Nordeste em conseguir ter uma memória cultural maior para se reerguerem como indígenas, né? Diferente, eu acho que um pouco mais dos índios do norte, em que eles já estão há muito tempo já fazendo esse resgate, né? Eu acho que é por isso que a gente acaba vendo muito mais eles na mídia, assim, né? Esses indígenas do norte, porque eles estão já nesse processo há muito mais tempo. Perfeito. Né? Esse fenômeno lembrado pela Bárbara é justamente, né, desse auto-reconhecimento, ou seja, do orgulho agora, de se sentir e se declarar indígena. Isso vem muito a partir do texto inaugurado com o texto de 88, que houve uma mudança clara de paradigma. Até 1988, o paradigma da relação da sociedade envolvente, da nossa sociedade, com eles era o paradigma da integração. A ideia o assimilacionismo. Exatamente. Perfeito. Assimilar. Toda a legislação era no sentido de que eles deixassem de ser índios, que um dia não ia ter mais índios no Brasil e eles não seriam mais índios, seriam caboclos, seriam, né, misturados e tal. Com o texto de 88 mudou o paradigma da integração, ele foi revogado expressamente pelo texto constitucional de 88, e hoje o paradigma nosso é o paradigma da interação. Ou seja, é o relacionamento respeitoso que deve ocorrer entre os povos. Então eu me declaro índio, eu sou indígena, eu, né, tenho minha cultura, tenho minhas características, eu me identifico, uma comunidade que me identifica, e eu tenho o direito de conviver com outros povos e principalmente uma palavrinha mágica nessa história de direitos, que chama-se respeito. Respeito. Ou seja, você tem que me respeitar, né, a minha identidade, você tem que me respeitar enquanto índio. Eu tenho o direito de ser índio, de estar, né, de ser índio, de permanecer índio. É só isso que se exige. Esse é o núcleo essencial da ideia desse paradigma da interação. E para já esclarecermos, eu vou até fazer a pergunta, não é? Que é baseada num senso comum fruto da ignorância desses conhecimentos. Isso não significa ameaça à soberania do território brasileiro? Não, de jeito nenhum. Há um equívoco histórico muito grande com relação a isso aí, Flávio. Por exemplo, Amazônia. Vamos pegar o Brasil a partir da Amazônia. A Amazônia, aquele grande território amazônico, só é Brasil, ele só é Brasil em razão justamente da presença dos índios e da presença dos índios e os índios que demarcaram aquele território enquanto Estado brasileiro. Em 3 momentos, eu vou citar. A partir do Tratado de Madrid, 1750, quando se reuniram os 5 colonizadores da Amazônia, né, a Inglaterra, os 5 colonizadores das Américas, a Inglaterra, a França, a Holanda, né, os flamengos, os espanhóis e os portugueses, se juntaram para assinar o Tratado de Madrid. E era justamente para evitar conflito entre eles, entre os estados, para definir as fronteiras da Amazônia, porque todos estavam na Amazônia. E aí, como não tinham nacionais lá, né, porque o critério primeiro era o critério da posse, tinha que ter um nacional lá para se demarcar o território. Como não tinha, os índios foram utilizados como elementos objetivos.
Então chegava por uma comunidade indígena, vocês estão sob a jurisdição de quem? Vocês comercializam com quem? Vocês não, é com os portugueses, então é Brasil. Do outro lado, vocês espanhóis, do outro lado. Então os índios, a partir do Tratado de Madrid, eles são os primeiros elementos objetivos. Depois, mais tarde, né, desse momento, mais tarde teve em 1896, no finalzinho do século XIX, início do século 1896 a 1903, teve um conflito entre Brasil, na minha região, que é a questão do Pirara, entre o Estado brasileiro com a Inglaterra, lá com a Guiana. Uhum. E novamente os índios, eles foram utilizados, principalmente na região da Raposa, Serra do Sol, os índios foram utilizados como elementos subjetivos, elementos de prova de que aquilo era território brasileiro. Tanto que Joaquim Nabuco, quando fez a nossa defesa, em 60 e poucas laudas, ele prova que é território brasileiro, porque os índios que estavam lá se relacionavam e comercializavam no Brasil. Foram os índios que disseram, não, isso aqui é Brasil. E depois, em 1927, terceiro, Marechal Cândido Rondon, quando sai de 1914 aqui, né, fazendo a famosa linha da Rondon, fazendo a demarcação do território, fazendo o risquinho no chão, ele chega em 1927 lá, e são os próprios índios que fazem, porque lá são fronteiras secas, eles que dizem que aqui é o território do Brasil, ali é Venezuela, e mais, eles que cavam o buraco e fincam as primeiras estacas de madeira para dizer que aquilo era Brasil. Então, em 3 oportunidades diferentes, os índios nas fronteiras da Amazônia, no território brasileiro, foram eles que garantiram a soberania do Brasil e eles que demarcaram as nossas fronteiras. Então é um erro histórico imenso dizer que índio em área de fronteira atenta contra a soberania nacional. Quem diz isso, defende isso, não conhece a história do seu próprio país. O que infelizmente parece ser a regra, Geral. Inclusive de quem ocupa cargos de liderança política no Brasil, sim, ou empresarial até, não é? Acho que o ponto também é esse, né? A que a gente sempre conversa, infelizmente, falar sobre essa questão indígena sempre fica muito no universo acadêmico, né? Então a gente sempre está lá discutindo com a nossa bolha de pessoas que compreendem aquele tema, né? Essa situação, a causa em si, e tem sempre o diálogo, mas infelizmente a gente tem que conseguir levar isso para fora, né, da academia, né? E eu acho que é legal estar fazendo isso hoje para a gente poder, né, inserir no contexto de outras pessoas. E aí esse é o problema, porque a gente tem que conseguir, né, passar essa questão indígena, né, esse contexto histórico, né, para a gente conseguir tirar essa onda de preconceito que existe para a sociedade em geral, né? Então acho que é importante, e aí um dos pontos, né, que a gente vê que tem a maior influência é essa questão da representatividade, né? Infelizmente, no Brasil, direitos indígenas são povos minoritários e que são poucos que estão representando eles no legislativo, no executivo, no judiciário. Então, os grandes choques que a gente sempre comenta quando a gente está estudando essa situação indígena é o Poder Judiciário, por exemplo, né, que a gente vê membros, né, do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, juízes, enfim, que não tiveram nenhum contato com essa questão indígena, né? E muitos deles, a gente percebe, por exemplo, essas regiões no norte, né, do Brasil, nordeste, saem, né, de lugares que não tem tantos povos indígenas como, sei lá, o sul do Brasil, enfim. Certo. Chegam no norte, né, como em Roraima, vão ser juízes e tem que lidar com aquela causa, né? E aí tem um choque direto, porque eles não respeitam várias vezes a questão, as especificidades daquele povo, né? Perfeito. E daí eles passam por uma onda de negação de direitos, né? E aí essa questão da invisibilidade. E nesse ponto, ao sairmos de uma visão assimilacionista para uma visão de convivência e respeito, na Constituição brasileira, nós já tínhamos no plano internacional esta mudança. Né? Apenas para lembrar, nós temos hoje vigorando a Convenção 169 da OIT, que substitui a 107, que era assimilacionista. Sim. Também. É interessante esse ponto, fazendo uma cronologia, né? A 107, que é eminentemente integracionista, assimilacionista, a 107 da OIT é de 1957. E ela influenciou efetivamente, por exemplo, o nosso Estatuto do Índio, né? Que é de 73, que é eminentemente na ideia da integração. A Convenção 169 veio revogar expressamente a 107, quer dizer, mudou o parâmetro agora não é mais integracionismo, mas agora é o parâmetro do respeito, da autodeterminação. E a Convenção 169 ela foi assinada em 1989, perceba, quase um ano depois da Constituição nossa de 88. Certo. Só que é interessante, por quê? Porque a Convenção ela começou a ser discutida em 1986 em Genebra.
um ano antes da Constituinte nossa de 87. O que ocorre? Os ares, aquela ideia, né, agora do paradigma do respeito, da autodeterminação, da interação, do respeito à cultura desses povos, ele acabou que isso compõe o texto da Convenção 69, ele acabou impregnando em 1987 a discussão nossa da Constituinte de 87 e ele está presente na Constituição de 88. Então, em que pese a Convenção 69, ela vir quase um ano depois da nossa Constituição de 88, mas o que se discutiu, principalmente em Genebra, foi extremamente importante para influenciar os constituintes de 87 e para nascer o texto de 88, que ele já nasce alinhado com a Convenção 69. Perfeito. Exceção à propriedade da terra, só que por uma questão que os próprios indígenas não quiseram o direito de propriedade. Mas então o texto de 88 já é um texto avançado, sob a inspiração da teórica e da ideológica da Constituição de 69, né? Então ele nasce muito alinhado. E a Constituição de 88 acabou, inclusive, desencadeando também toda uma série de reformas constitucionais da América Latina e também acabou servindo de parâmetro para o direito indígena das outras constituições da Colômbia, da Bolívia, do Equador, da Venezuela e assim por diante. E nesse contexto todo normativo, nacional e internacional, qual a importância da terra para o telespectador entender que a terra não é apenas uma unidade isolada patrimonial? Não é? Qual a importância da terra para os povos indígenas? Eu acho que a questão da terra, né, acho que o professor Dama depois pode complementar, mas tem toda uma visão que dá para se discutir várias coisas com a questão de terra indígena. Mas o principal elemento da mudança que veio com a convenção, com tudo, é a questão de a terra ser, na verdade, um braço, né, da vida dos indígenas em si, né? Essa questão que a gente falou do bem socioambiental, né? A terra indígena envolve não só o aspecto cultural, mas como o aspecto linguístico, né, o aspecto religioso, né, em tudo em relação ao povo indígena. É a base fundamental para a sua existência. É a base fundamental para a sua existência, né? Enquanto a visão, né, propriedade civil da nossa, né, da visão ocidental, é que a terra para a gente é um sinônimo de lucro, é propriedade, né, a maneira de moeda de troca, né, como a gente vende, distribui. E para o índio ele tem toda uma conexão com aquela terra, né? E aí isso com a terra ancestral. Exato, com a terra ancestral. Então, por isso que sempre tem aquelas discussões, né, quando vão fazer as demarcações de terras indígenas, né? Nossa, mas por que aquela etnia, ela tem só 200 pessoas, né, 200 indígenas, e tem uma terra indígena do tamanho de não sei quantos hectares, né, não sei o quê. E aí que tem que entender essa concepção de terra indígena, né? Porque para a pessoa da propriedade privada, né, do contexto ocidental, é que a terra deveria, se eu tenho 300 pessoas, então todo mundo encaixa aqui, essa terra vai ser sua. Perfeito. Mas para os indígenas, quando a gente vai defender uma demarcação, uma homologação de terra indígena, a gente tem que estudar todos os traços culturais daquele povo, né? O conceito de nação dele, por exemplo, com os Yanomamis, que ele tem um dos maiores territórios indígenas do Brasil, né? E é devido a isso, né? Porque eles acreditam que aquele rio que passa tem uma memória cultural, né? E aquela montanha tem um aspecto religioso e que aquele território é o território, né, das antas, o território, né, das capivaras, e aqui é o meu território, e tudo isso tem que viver em harmonia, né, para poder existir, coexistir. Daí os povos indígenas constituírem um dos principais preservadores do ecossistema no Brasil. É interessante o significado dessa palavrinha terra, o que significa, né? Uhum. Terra, ele tem vários significados. Por exemplo, você pega o Estado, uma organização política, né, chamada Estado, terra para ele é sinônimo de território e é um dos elementos formadores do Estado. Então está intimamente ligado com a questão da soberania nacional. Exato. Perfeito. Então, terra para o mercado, para nós, privados, e para o mercado, terra é moeda, é lucro, terra troca, é moeda, é objeto de troca, é mercadoria, como se fosse um copo, como se fosse cadeira, se equipara a isso. Eu posso dispor sem sentir falta sem depois. Sem sentir falta e tal, mercadoria. Agora, para esses povos originários das Américas, para o que nós chamamos, né, esses povos de índios, a terra está intimamente ligada, é algo fora do mercado, é inconcebível, por exemplo, você vender uma terra ou vender uma montanha, ou montanha pertencer a uma empresa. Aí o Krenak agora recentemente disse, uma entrevista dele, disse, eu não consigo entender alguém, uma pessoa ser dono ou vender uma montanha. Por quê? Porque terra para eles é sinônimo de vida. Pô, grande parte da cosmologia desses povos, eles nascem da terra, eles brotam da terra. Por exemplo, o povo Axaninca, eles chamam a terra, eles se referem à terra como Pachamama, né? A mãe terra.
é a origem desses povos, né? Então é inconcebível para esses povos, por exemplo, você dispor da terra, ou vender a terra, ou trocar a terra, ou mesmo não compartilhar de forma coletiva a terra. Então esse é o problema, que para nós do mercado, terra é um objeto, é uma coisa. Para eles é vida. Perfeito. E tirando aquilo, você tira a própria vida desses povos. Eles efetivamente, eles perdem a razão de existir se tirar o território, a terra deles. Exato. Ou seja, nós temos aqui uma questão efetivamente de genocídio e etnocídio. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Você fazendo uma opção, por exemplo, uma opção de Estado, terra enquanto território, questão de soberania nacional, ou fazendo uma opção de mercado, moeda enquanto terra enquanto moeda de troca, você obviamente que você promove um etnocídio desses povos, né? Perfeito, da vida perfeito. Povos. É interessante também lembrarmos que hoje os povos indígenas estão se valendo de técnicas criadas pela própria sociedade dominante para proteger os seus direitos, como o ativismo societário, não é? Sim. Sem dúvida nenhuma. Porque o que ocorre com relação a esses povos? São mecanismos de defesa, né? De tanta violência, eles acabam se apropriando de algumas técnicas, de algumas tecnologias nossas para se autodefenderem, né? A ideia de ativismo societário, até a apropriação do discurso de direitos humanos. Pode citar algum exemplo? Quer citar, Bárbara, o que eu falo? Não, pode falar, que é a questão dos guaranis, né? Exato. Os Guarani é um exemplo disso. Falamos aqui em São Paulo, eu e a Bárbara tivemos presente na terra dos Guarani, em Ibiá, aqui. E foi muito interessante uma ferrovia que passa ao lado do território deles, não dentro, mas ao lado, atrapalhando, incomodando, né, essa ferrovia, desculpa, não é rodovia, ferrovia. Causando poluição sonora. Poluição sonora, de tempos em tempos e tal. E havia uma proposta, um projeto dessa ferrovia de duplicar, ou seja, que ia quase que 24 horas passando trem e incomodando e tal. E os Guarani queriam ser ouvidos sobre aquilo e tal. A empresa essa empresa privada não, era uma SA, né, ela não tentaram serem ouvidos, elas diziam, olha, está fora do território de vocês, não queremos conversa e tal. Aí eles montaram uma estratégia, os Guarani, de adquirirem uma quantidade de ações ordinárias com direito a voto dessa empresa, dessa SA. E compraram. É óbvio que uma quantidade muito pequena, 0,0001%, né, os grandes, os investidores majoritários, e tinham a grande maioria, e eles foram participar de uma assembleia ordinária, e lá chegaram com a pastinha embaixo do braço com as ações, participaram e com direito a voz, porque eram, né, acionistas. E aí colocaram todas as suas dificuldades, o que ia ocasionar, inclusive a sua, como não estava sendo ouvidos, e a disposição de trabalhar e lutar para que não ocorresse aquilo. A empresa acabou ouvindo, eles estão num processo agora de negociação. Essa empresa está ouvindo eles agora, deu razão para eles, e eles estão num processo de mediação de conflitos. Ou seja, eles se apropriaram de um modus, de uma tecnologia... de modus operandi ocidental, né, para fazer valer, para conseguir fazer valer seus direitos. Seus direitos, exatamente. E que é uma coisa também que a gente pode fazer um adendo, que é com relação lá à terra indígena São Marcos, né, que eu acho que foi a última situação também que a gente estava lidando lá. Certo. Que a terra indígena São Marcos fica na fronteira com a Venezuela. Certo. E desde da sua homologação, que já tinha sido feita assim, já nos anos 80, 70, né? Em 1976 foi a demarcação, a homologação foi em 1991. Foi. E aí, depois que tinha sido homologada a terra indígena, foi criado um município dentro da terra indígena, né? Pelo estado de Roraima. De qual nação indígena? A terra indígena São Marcos. Perfeito. Em Roraima. Lá em Roraima. E lá dentro convive 3 etnias, né? Que são os Wapixana, Tarepanga e os Maquis. E aí, então, quando a gente foi se deparar com essa terra indígena, a gente foi visando a pesquisa com relação ao município em si, né? A criação do município, que tinha sido de maneira inconstitucional feita, dentro da terra indígena após a homologação. E quando a gente chegou lá, a gente se deparou com diversos outros problemas, né? Que foi a BR-174 também, que já tinha sido construída na época da ditadura militar, né? Que teve aquela grande expansão, né? Na região norte do Brasil, foi criada a Transamazônica e tudo, e aí também estavam fazendo esses outros vias, né, para a gente conseguir integrar as regiões do Brasil, e que eles passaram por meio nessas comunidades indígenas. No tempo elas eram mais isoladas, ou seja, tinham sua cultura muito mais preservada,
Então, elas estão desde aquele período militar, com a rodovia passando, entrando em contato com os brancos, muitos, né, lembram da história quando aconteceram, os militares chegaram lá dentro. Perfeito. Depois veio a questão do município, e aí com o município virou um grande polo lá econômico, né, porque fica na fronteira com a Venezuela. E aí começou a se crescer esse município e os povos indígenas, que são os donos daquela terra, né, teoricamente, estão cada vez mais se afastando do seu próprio território, né, para viver, para conseguir se afastar da sociedade, né, e conseguir viver em harmonia. E aí a gente percebeu grandes choques, né, culturais que estão acontecendo lá dentro. A primeira foi a perda da língua materna, que eles não falam mais a língua materna, poucos falam, só os mais velhos lembram ainda. E também quando a gente começou a fazer as entrevistas, a gente percebeu que, primeiro a gente achou que o principal ponto era tirar o município, né? Mas quando a gente começou a fazer a entrevista, a gente percebeu que aqueles indígenas que nasceram já dentro desse próprio mecanismo, né? Eles já fazem parte daquilo, então para eles não tem mais como retirar o município, né? Certo. E aí vem aquele problema, né, da sociedade de achar que o índio tem que ser aquele índio, né, que está com o cocar, que é aquele índio que está pintado, e aqueles índios que estão lá, eles usam telefone, eles andam de moto, né, eles vão ao e não posto de saúde. Ser índios por causa disso. E não deixam de ser índios por causa disso, né, e aí a gente tem que lembrar que a questão de cultura, né, não é uma coisa estática, né, e aí a gente vai para uma onda de filósofos que lembra essa questão, que a cultura tem que ser algo, né, que vai, com o decorrer dos anos, né, sempre avançando, né, com o decorrer do povo, da nação. É uma visão relacional, né? Exato. Que o pensador Norbert Elias já desenvolvia. Exato. E que não pode ser estática, porque nenhuma cultura é estática, a gente está sempre em evolução, né? E a mesma coisa com os índios, né? Ao mesmo tempo que tem os índios que querem ficar dessa maneira mais isolada e que escolhem viver dessa maneira tradicional, como os Yanomamis, tem os indígenas que já querem viver em harmonia com a sociedade em geral e tem que ser respeitado, né? Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu vou ter que convidá-los para um segundo bate-papo. E tem muita coisa ainda. Muito para falar. Eu quero lembrar que Raphael Lemkin, o criador do termo genocídio, jurista judeu polonês, em 1944 publica sua obra A Europa sob o domínio do eixo, Axis Rule in Occupied Europe, na qual ele escreve: o genocídio pode ser praticado de várias formas, não apenas o extermínio físico, o biológico, o cultural, o genético, o econômico. E nesse sentido, ele cria o termo etnocídio, não é? É importante lembrarmos isso, porque a assimilação é etnocídio, já diziam os irmãos Vilas Boas. Nesse sentido, não podemos esquecer grandes nomes do passado e de hoje que lutam pelos direitos indígenas. Os irmãos Vilas Boas, a professora Manuela Carneiro da Cunha, o professor Damas, professora Bárbara, o professor Carlos Frederico Marés, da PUC do Paraná. Nomes muito importantes, dentre outros, e principalmente Ailton Krenak, o cacique Raoni, Joêmia Wapichana, a primeira deputada eleita para o parlamento mulher indígena, só agora, no século XXI, não é? Sônia Guajajara, dentre outras grandes mulheres indígenas, guerreiras, não é? Então, eu quero encerrar o nosso programa de hoje lembrando o pensamento de um pesquisador, de um escritor, o Vini Deloria Júnior, quando se referia aos povos indígenas da América do Norte. Escreveu ele: quando os índios davam a sua palavra, fumavam o cachimbo da paz. Eles enviavam esta fumaça para o Criador. Ela era sagrada e o tratado firmado com o governo dos Estados Unidos era bom aos olhos de todos. Mas o homem branco tinha que retornar ao seu líder, homem branco, para que este líder mantivesse ou não as promessas e a sua palavra. Com este pensamento eu encerro o programa de hoje e agradeço imensamente Muito obrigada. ao professor Damas, à professora Bárbara. Nos encontraremos em Roraima. Sim. Em breve. Estamos esperando. Junto ao Zoaimiri Atuari. Vamos. E muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada por tudo, professor. Obrigado. Obrigada pelo convite. Encerramos assim mais um programa, Falando em Liberdade, um programa que discute os direitos humanos em todas as suas perspectivas. E reitero meus agradecimentos ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Caio Augusto, ao diretor da Escola Superior da Advocacia, professor Dr. Jorge Bolsinhas,
e ao coordenador da ESA, da Escola Superior da Advocacia, professor Dr. Adriano Ferreira. Muito obrigado e até o próximo programa.